Marilquinha, só querer cantar? Mas nós cantamos, Nós cantamos? Então vamos harmonizar. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Ser justo e pobre de espírito sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor se revelou. Senhor Jesus, se nós vibrássemos essa música, e queremos pedir a permissão para começar o estudo nessa manhã. Queremos pedir a sintonia com a equipe espiritual, que os teus mensageiros possam estar presentes nos iluminando, nos instruindo, e que possamos explicar todo o conteúdo que nos propusemos a explicar, de forma que todos adquiramos o conhecimento que precisamos para a nossa encarnação, para a nossa melhoria. Pedimos também por todos os outros trabalhos que acontecem na casa e que fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, então, na semana passada, nós terminamos o roteiro sobre o aborto, que foi o tema do Aleandro. E faltou somente uma poesia que não deu tempo dele ler pra gente, aí foi combinado de eu ler e entrar no nosso, né? Antes de eu começar o estudo propriamente dito, eu sei que muita gente ainda está perdido ou não conhece o fórum da casa. Todo mundo já entrou no site da casa, pelo menos? Já. Todo mundo já entrou no site? Quando você entra no site, tem aqui o menu, né, das atividades, fotos, e aqui os links externos. Aqui nessa barra tem um link fórum, onde eu estou colocando todos os estudos gravados da casa e abrindo discussões mesmo dos não gravados ainda. Então a gente vem, clica em fórum e vai ser redirecionado para o fórum aqui nosso, né? Eu estou entrando como visitante, eu não estou cadastrado. Quando você entra como visitante, vai ter essa mensagem e aqui vai ter os campos. Aqui tem a regra de utilização. Eu coloquei uma regra só porque eu acho que as regras de boa convivência todo mundo já conhece. Aqui tem o estudo de terça-feira, o estudo do Evangelho de sábado, e no domingo eu coloquei o EJE e a sala do Pablo. Quero colocar ainda da evangelização. Só que os evangelizadores têm que me procurar para a gente organizar uma coisa mais fácil das crianças verem. Das crianças verem. Eles toda vez pedem, né? Tomar. Não tem cuidado, não. Aqui um fórum de notícias, discussões sobre livros e bate-papo. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Eu entro, por exemplo, no subtópico do eixo. Aí vou ser redirecionado. E aqui eu tenho o eixo da semana passada, dia 13 de abril. Aí eu já postei aqui o vídeo, para quem quiser assistir. Está gravado. Quem quiser comentar, quando você está cadastrado, aparece aqui, ó, post. Envio para você. Se explica.
Cá tem soldadinho? É, termina outra vez. Carlos aí. Bom, então, aqui tem um estudo da semana passada com um vídeo. Quem quiser postar dúvida, comentar, qualquer coisa, é só clicar em Post Reply e fazer o comentário. Para participar, tem que ser cadastrado, para a gente poder se identificar. Porque se a pessoa não é cadastrada, ela pode colocar um nome qualquer, se passar por outra pessoa e postar qualquer outra bobagem, alguma coisa, e criar aquela coisa desagradável no fórum. Então é necessário o cadastro. O sistema do fórum está em inglês, mas não é nada impossível. Quem tiver dúvida, pode me procurar que eu ajudo a fazer o cadastro. Aí olha só, hoje a gente está gravando um vídeo agora, mas o slide que eu vou usar, eu vou tomar o cuidado de sempre postar anteriormente. Então quem tiver com slide... Desligar o tirar da tomada. Então, no estudo de hoje, eu já abri um tópico com o estudo de hoje e coloquei o slide que eu vou usar. Então, quem tiver com smartphone, computador ou tablet, pode entrar e acompanhar o slide na sua própria mão, quem tem dificuldade de ler. E para quem quiser assistir de novo o estudo em casa, fica mais fácil de acompanhar, tem o slide como referência. Então, quem quiser ou tiver dúvida, pode me procurar que eu ajudo a esclarecer. Então, antes de começar o nosso estudo propriamente dito, eu vou ler a poesia que ficou combinada para ler, né? Que é A Lei de Augusto dos Anjos, sobre o aborto. Em reflexões misérrimas, absorto, raciocinado, o último tormento é regressar à carne e ao sofrimento sem o triste fenômeno do aborto. Toda a amargura da alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. Mas uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-me em acentos colossais. Verme que volves dos esterquinhos, cessa a miséria de teus raciocínios, não insulte as leis universais. Augusto dos Anjos. Então vamos entrar no nosso roteiro propriamente dito. Módulo 16, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Objetivo geral. Possibilitar entendimento da lei de justiça, amor e caridade, destacando a sua supremacia sobre as outras leis naturais. O meu roteiro é o roteiro 1, de justiça e direitos naturais, que tem como objetivo específico explicar a relação existente entre a justiça e os direitos naturais.
Então a gente começa pelo Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Justiça e Direitos Naturais. Questão 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Pode participar, viu, gente? Ficar com vergonha. É um direito natural, né? O sentimento de justiça é um direito natural? É o sentimento natural. Eu acho que assim como a lei divina, a lei, né, da justiça também está gravada dentro de nós. De qualquer forma, ela está gravada. Mesmo que a gente não pratique, mas ela está gravada. A lei da justiça então está gravada. A lei da justiça está gravada. Mas e o sentimento? Pois é, então. Pois é, então. Tem gente que mata o outro para fazer justiça. É achando, né, que é Está fazendo justiça. Então aí vai de cada um, né? Acho que Então o sentimento vai de cada um. Base de ideias adquiridas. O sentimento vai ser adquirido. É, o resultado de ideias adquiridas. Então a lei está gravada em nós, na nossa consciência, mas o tanto que a gente entende dessa lei é uma ideia adquirida, né? Cada momento a gente entende essa lei de uma forma. Eu acredito que é assim. Não. Se sim ou não, nós vamos ver agora. das cruzadas, o sentimento de justiça era que os católicos podiam ir lá em Jerusalém e expulsar os muçulmanos da terra. E eles achavam que estavam certos. Estavam fazendo justiça. Estavam fazendo justiça. Mataram e morreram durante muitos séculos, tentando retomar a terra prometida. O sentimento era de justiça, mas... Exatamente, esse era o sentimento de justiça dele. Mas esse sentimento de justiça dele está em sintonia com a lei de justiça? Parece que não. Então tá. Porque está evoluindo, né? Então o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que você voltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, é um homem simples e inculto se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, o progresso moral desenvolve o sentimento. Mas já existe no Espírito. Já existe no Espírito. Deus gravou a lei de justiça no coração do homem. Mas o sentimento é o progresso que vai fazer ele reconhecer como usar da melhor forma. De acordo com o Livro dos Espíritos. Questão 875. Como se pode definir a justiça? Participa mais, gente. Né? Estou participando muito. Está até difícil prestar atenção de tanto que vocês estão participando. Não. Como é que é bem? Eu acho que eu vou lá naquele estudo do bem e do mal que a gente tem feito lá no salão na terça-feira. Que quando você... O bem é o que você faz pelo outro. É tudo que você pode fazer de bom pelo outro. Então, por si e pelo outro. Não adianta você fazer só por você. Então, a justiça que você tem dentro de você, que eu chamo de lei de Deus, a lei da justiça, que é a lei divina, eu posso ter ela dentro de mim, mas eu só para mim. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas no outro, por exemplo, eu não tenho coragem de chegar perto do outro e esclarecer para ele. E olha, eu tenho entendido dessa forma. Acho que o modo como você usa a sua justiça também serve de exemplo. O seu senso de justiça pode servir de exemplo para o outro. Pode falar. Dentro dessa linha é o mesmo paradigma de o que é bom, o que eu gostaria que acontecesse comigo, o que é justo que façam comigo. É isso que eu devo fazer para o outro. Se é bom para mim, que uma pessoa faça uma oração para que eu tenha boas vibrações, que eu melhore os meus sentimentos, é o mesmo que devo fazer para o outro. Agora, se eu desejo passar por cima do outro para ter um crescimento, aí eu não estou na lei de justiça. Entendi. Também quando o sentimento
sentimento de justiça está alinhado com a lei natural. Essa é a justiça, então. Essa é a justiça. Tá. Então vamos ver o que os Espíritos definem para a gente como justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu acho que o João colocou, né? Fazer o que você espera que aconteça. Você não dá para o outro que você não quer receber. É nada mais justo que isso. Então nós vamos rever essa máxima mais para frente no estudo. Tá caminhando no sentido que o roteiro quer que a gente caminhe. Letra A. Que é o que determina esses direitos? Se a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, o que é que determina esses direitos? Pode ter resposta? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência, que é o que determina esses direitos, a lei humana e a lei natural. Da lei humana, como a gente já tinha refletido, à medida que o nosso sentimento de justiça vai se aperfeiçoando, a lei humana também se aperfeiçoa com o caminhar das coisas. Agora, a lei de justiça verdadeira, que é a lei de Deus, essa é imutável. Foi criada da mesma forma que foi criada, permanece até hoje. Nem hoje é em relação aos códigos de hoje. Então, os direitos não se mudando. Então, uma está batendo com a outra, então. Seria a lei do homem e a lei de Deus. Porque a de Deus, ela é imutável. Imutável. Certo? E a do homem, então, está se dizendo que com o tempo ela vai modificando com os nossos sentimentos, às vezes. Isso. A A finalidade da justiça do homem é, com o passar dos anos, ela esteja cada vez mais afinizada com a justiça divina. Aí vai ter a questão da evolução, né, do planeta em si. É até necessidade Então, também. percebendo o direito do outro. Então, se a gente vai percebendo o direito do outro, a gente vai, a partir desse momento, começar a respeitar o direito do outro. Mas vai na questão de evolução do sentimento. Justiça é respeitar os direitos dos demais, né? A lei moral, né? A moral aí. E ela não- E a hora que as ela duas não conseguirem andar A moral alinhadas, intelectual. aí sim o planeta vai estar harmonizado. Então a gente tem que ver que a lei natural, que não muda, ela é imutável, é a lei que está dentro de nós. Ela é a mesma para qualquer situação, né? Ela está sempre ali para o crescimento. Agora a lei humana não, a lei humana está sempre mudando de acordo com os sentimentos da humanidade, de acordo com a necessidade, ela vai mudando. Tanto que as leis humanas não são as mesmas, né? Mudou. Está explicado aqui pra gente. E ainda hoje, como a gente tem que reconhecer vários progressos feitos em relação ao direito humano, a gente ainda sabe que em muitas partes do mundo que existem leis absurdas, né? Em países menos desenvolvidos, até algumas leis brasileiras, a gente fica se perguntando de onde quem criou. Por que não mudou, na verdade? Por que não atualizou? Uhum. Então vamos continuar. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Qual a base da justiça segundo a lei natural? Tem a ver com aquela primeira pergunta, né? O direito de igualdade, todo mundo. Respeitar o direito do próximo. Vem, aí cai naquela, fazer aos outros o que eu gostaria que me fizesse, né? Então, até eu teve um estudo um dia que falou sobre os 10 mandamentos e as 10 leis, que trocando em miúdos é a mesma coisa, né? Essa máxima, fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você mesmo, é o que vai reger o estudo. No final, nós vamos chegar nessa conclusão da justiça perfeita.
né, a lei de justiça natural vai se resumir nesse ensinamento. Então, qual a base da justiça segundo a lei natural? Pode ler alguém que está comentando? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate um homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. Bem claro, né? Não é. Se colocar no lugar do outro, não vai errar, porque você não vai querer o que é injusto para você. Você, a partir do momento que você coloca isso, se tentar colocar isso dessa forma mais certa possível, que é fazer pelo outro o que você quer que faça por você, você não vai errar. Você vai querer ser injusto com você, e consequentemente com o outro você não vai ser. Vai tentar não errar, né? Não é? Isso aí é um exemplo, a pessoa está com fome. Se é o outro, né, um indigente qualquer, que lhe pede, então você pega e dá uma pedra para o outro. Você não vai querer uma pedra, você quer um pão. Né? Então, a primícia maior, né? A questão do que que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Se não é bom para o outro, se não é bom para mim, não é bom para o outro. Comentário. Aí é o comentário do Livro dos Espíritos, né? Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não querer para si o que quereria para os outros, que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante, senão o bem. Em todos os tempos, sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, eu tenho meus direitos pessoais, eu reconheço. Então, a religião cristã vai me mostrar que o outro também tem esses direitos. E eu vou ser justo quando eu respeitar o do próximo. Vou estar em acordo com a justiça divina. Questão 878. Gente, eu estou rápido, mas estou indo no fluxo do estudo. Se alguém quiser parar, fazer um comentário, pergunta, à vontade. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Tá bom, eu vou querer para o outro, vou respeitar o direito do outro, sabendo que eu também tenho ele. Mas como eu vou ter certeza que eu interpretei o meu direito da maneira correta? Tá difícil aí, Humberto? Quando eu ultrapassar um limite que eu não queria que o outro ultrapassasse para mim. Meu direito é até aqui. Se eu for até mais, se eu me colocar na posição do outro, vou ver que está ultrapassando o que eu queria, né? Então, é se colocar na posição do outro. Eu tenho que você saber se você está ultrapassando o limite. Entendi. Porque muitas vezes você acha que o outro está errado, né? Mas às vezes você já cometeu um erro até maior do que aquilo. Então esse limite do outro, eu quero impor o limite do outro, mas muitas vezes eu não imponho o meu limite. Então é uma questão assim, ela é difícil de você. Se nós mudarmos muito o nosso coração e conhecermos muitas leis... Se o progresso moral não tiver... se o progresso não tivesse acontecido no nosso coração, nós vamos sempre enganar nesse conhecimento do limite do outro. Porque a gente sempre achar que ele não tem aquele direito não. Que isso, né? Mas é porque eu quero ter o direito que me beneficia. Né? Saber o seu fator. Eu acho que é nessa pergunta que nesse sentido que a pergunta está. Quando falei moral, acho que você sempre desacordo com a lei moral, você já está excedendo esse direito.
Eu acho que, às vezes, a gente só vai saber se a gente realmente estiver em acordo com essa lei, que é a questão da evolução moral. Isso aí é meio complicado, porque você acha que está certo. É isso que a pergunta está falando. Às vezes eu estou achando que eu estou certo. Mas a gente julga sempre em primeiro plano antes de julgar moralmente. Né? Aí depois você vai refletir no seu ato, o que você julgou. Né? Porque o impulso de julgar ele é muito aleatório, ele é muito forte. Né? Quando você vê o errado do outro, você critica. O motivo do errado, a situação do errado, o porquê do errado, você vai ver depois. Né? Aí entra o conflito entre o moral e o natural. Você não procura conhecer as causas. As causas, né? Aquele As ato, fulano matou. Tá, beleza. Se ele matou, o porquê? Né? Qual foi a causa? Ele tinha que passar por isso, mesmo sendo errado nesse momento? Entendeu? É muita coisa, é muito complexo, entendeu? Então, às vezes a gente julga pela nossa opinião, que ela não tem nada a ver com o natural e nem com o moral, com a opinião própria que a gente forma, que é muito entranhada entre a gente ainda, aquela coisa de... Aí é a questão da religião cristã. A gente não tem que julgar nada de acordo com o nosso ponto de vista. Né? A gente... pode ser que a gente trabalhe para quebrar isso. Pode ser. Eu vejo que a questão ali está querendo mostrar que a gente está... Eu quero o meu direito. Isso. Mas aí, esse direito tem que ser universal justamente por isso. O direito é o mesmo para todos. Tem para outros. O direito é o mesmo para todos. É só aquilo que vive, tá? A vantagem para, né? Mas tem a vantagem para o Então, quando eu for reconhecer o limite do meu direito, eu vou julgar de acordo com a minha opinião ou de acordo com o Evangelho. Né? Então, esse é o guia seguro para a gente sempre reconhecer o limite do nosso direito. Mas é o trabalho. A gente não vai fazer isso da noite para o dia, mas deixar de tentar a gente não pode. Não tem mais esse direito. É fácil a gente reconhecer, por exemplo, estava pensando num exemplo. Nós temos aqui atrás um jardim. Né? Aí, se você olhar sobre o direito, nós termina no muro. Se você olhar por cima do muro, você vai ver uma casa e atrás da casa um terreno mal cuidado. Você fala assim, mas se eu colocasse meu muro um metro para lá, aquele terreno está mal cuidado, vai ficar lindo. Parece bom, né? Não vou fazer nada de ruim, mas se eu me colocar na posição do outro lá, aquele terreno dele lá, mal cuidado, é o jeito que ele acha que é bom. Você fala, nossa, eu não quero jardim de jeito nenhum, tem que cortar grama, tem que plantar, tem que molhar. E que a lei humana assegurou dele não é o nosso bom. Sim. E a par disso, João, ainda tem que a lei humana ainda garante que ele pode ficar com o jardim do jeito que ele quiser. Porque afinal ele tem os documentos do lote, não sei o que, então é dele e faz o que ele quiser daqui. Com o direito dele. Com o direito dele. Então, quando a gente quer avançar a cerca, a gente não pensou nem na lei humana, nem na lei divina. Né? Então, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, se colocar na posição do outro, igual o João falou. Eu vou avançar a cerca, vai ser ótimo, sanitariamente falando, vai ficar bonito, não vai ter bicho, mas e se me colocasse na posição do outro? Ele olhar o seu jardim e falar assim, nossa, você perde tempo demais plantando. Deixa eu avançar aqui, deixa eu avançar. Não, vamos acabar com isso aí. Então, é o limite dele. É o que ele pensa também. Né? Infelizmente, a gente ainda precisa até ter um muro dessa altura para que ninguém pule um do lado do outro para querer fazer isso. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? É a questão da conquista de cada um, não. Nessa pergunta, eu acho que ele quis dizer isso aqui, Thaís. Todo mundo tem o mesmo direito. Então, por que eu vou obedecer o meu chefe, sendo que eu tenho os mesmos direitos que ele? Você tem os mesmos direitos, mas se ele chegou lá, provavelmente porque ele estudou mais, trabalhou mais, estudou mais. Ele já conquistou algo a mais que habilite ele a te coordenar. Se te colocar no lugar dele, às vezes você leva a empresa falando isso num dia, uma semana, você acaba com o negócio.
Você não tem condições de... Então a igualdade dos direitos leva à anarquia de todos os poderes? Não, né? A subordinação é uma coisa natural, né? Desde que cada um desempenhe o seu papel dentro daquela engrenagem. É necessário, vamos dizer, numa equipe, que alguém esteja ali para coordenar todos os trabalhos e delegar poderes. Não podem todos quem fazer a coisa. Então, se a pessoa age, quem está à frente, né? Age com sentimento de cristão, né? Respeitando também o seu subordinado, a coisa está correta. Agora, se eu aproveito da minha possibilidade de ser chefe e humilho o outro, aí eu estou errado, eu estou abusando do meu poder. Estar na posição de comando não é a mesma coisa de ser um ditador ou ser um autoritário, né? Mas então, a humanidade precisa dessas leis. Na verdade, as leis humanas, a humanidade precisa para não entrar nessa anarquia aí. E na verdade todos nós precisamos de liderança, né, Maria? Senão não precisava de Jesus ter nascido entre nós para nos mostrar o modelo de vida que a gente deve procurar. Não sei se é isso, mas eu pensando aqui, estou falando muito. Não, não. Do mesmo jeito que a gente tem os direitos iguais, a gente se pergunta se os deveres são iguais. Né? Todo mundo na casa tem o direito de se alimentar dentro da sua casa. Põe a mesa. No meu tempo de infância, a gente não mexia na comida enquanto meu pai não mexesse. Porque ele era o responsável maior. E o respeito que a gente devia a ele é que ele se servia primeiro, né? Hoje a meninada não dá nem tempo, né? Mas na minha época era assim. Então, por quê? É porque nós, apesar da gente ter todos os deveres, os direitos, nem todos temos os mesmos deveres. Esse desequilíbrio é que permite manter os poderes funcionando, né? Então, se meu filho falar assim, não, hoje eu não quero mais tomar banho, não vou tomar banho mais, tudo bem, né? Mas quem manda na casa sou eu, porque eu tenho o direito de comandar, porque eu tenho um dever de colocar a alimentação na mesa, de colocar o banheiro, colocar para todo mundo tomar banho. Então, a mesma jeito que eu tenho os direitos iguais, eu tenho um dever maior, então isso me dá direito de mandar no outro. Não sei se estabelecer uma relação de subordinação raciocinada, não autoritária, não raciocinada. Isso. Todo mundo tem direito a tomar banho e não tomar banho, mas... Né? A partir do momento que você está debaixo do meu teto, eu que te sustento, né? Vai fazer do jeito que eu quero, porque o meu dever é maior. É aquele que a Filomena fala, na criação de filhos, né? O filho pode ficar morando na sua casa quanto quiser, ele pode ter 40, 50 anos, mas ele tem que seguir as regras da casa. Tem que seguir as regras da casa. E as regras da casa são ditadas por quem? Para quem mantém, para quem organiza, né? Para quem então, tem mais dever. Para quem... não tem mais direito, tem mais dever. Então, assim, você quer morar, você pode morar. Mas se você não quiser seguir as regras, realmente vai ter que ficar o caminho. Né? Outra opção. É triste falar isso, né? Mas é a realidade. E se não fosse... A coisa que mais acontece é ter o choque, né? O pai que ciente dos seus deveres e direitos, ele vai querer colocar a regra na casa de acordo com o que ele já compreendeu. Sim, nós não estamos lutando contra isso, não. Mas a coisa mais natural do mundo é o filho querer não obedecer e buscar o dele. É uma lei natural, vamos dizer assim. Mas se ele raciocinar, pelo menos no período que ele tiver que estar dentro da casa, ele não pode achar ruim. Porque ele vai entender que o pai está lutando para sustentar aquela casa. Não é algo autoritário, é algo raciocinado. É o equilíbrio entre o direito e o dever. Uhum. Então vamos lá. Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez um de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos.
Os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Eu acho que a nossa discussão foi bem direcionada, foi bem em questão da resposta. Eu fiquei lembrando, quando eu li essa pergunta, no livro Paulo Estevam, quando mostra Paulo indo nas cidades pequenas, construindo as igrejas, ele relata de algumas cidades que, a partir do momento que as pessoas tiveram conhecimento do Evangelho, começaram a assistir as pregações, a organização da cidade melhorou. Os funcionários começaram a trabalhar com mais boa vontade, cientes dos seus deveres e obrigações. E isso, de uma forma geral, serviu para que a coletividade funcionasse melhor. Então, eles não reconheciam mais aquela estrutura autoritária imposta, mas eles raciocinavam e viam que ele precisava, para se manter, seguir uma orientação superior e assim fazer com que a coisa funcionasse, que o organismo social funcionasse melhor. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que essa questão da autoridade também é um progresso, é uma evolução, porque igual antigamente, assim, na época de Cristo, tudo, até o que ele falava era diferente, né? Aquelas parábolas e tudo mais, era tudo meio a ferro e fogo, assim, porque as pessoas só entendiam daquela forma. Elas precisavam daquilo. Eu acho que tem alguns espíritos que às vezes eles não conseguem entender, mas de qualquer forma você tem que ser autoritário, porque então ele vai seguir necessidade. Tá. Porque às vezes é isso que ele fala ali, a autoridade por deferida sabedoria. Quando você vai evoluindo, você vai entendendo melhor que aquilo é pro seu melhor, na verdade. Isso é necessário. Talvez seja isso. Desafio do líder, pai, exatamente. Tirar o melhor de cada pessoa sem considerar o meu jeitinho especial. Ela precisa ser varrida, porque é dever de alguém pagar essa sala, não pode só vai ser varrida da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Desde ela ser varrida. Legal. Então essa frase aqui, né? É importante acentuar isto para os que se julgam superiores com os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Ele estaria em sintonia com a lei natural, né? Totalmente em sintonia. Ele estaria obedecendo a Deus, obedecendo a lei de Deus, que nos foi posta no coração. Nós já tivemos algum exemplo de alguém que praticou a justiça em toda a sua pureza? GG, por mais. Então a gente sabe como fazer. O do verdadeiro justo é exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Direito à vida. Relacionando até com o aborto da semana passada, né? Então, quando você pratica o aborto, você fere primeiro direito natural. Começou errado. O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. É por isso que a lei não vai para frente, a lei humana, né? Mas tem congressos e leis que são a favor do aborto, mas elas sempre barram. Eu acredito muito que tem esse processo de vida, não deixa esses projetos irem para frente. Sempre tem, com certeza vão falar, sempre tem um grupo que tenta fazer, mas vai chegar, porque a própria lei que está querendo o aborto tem a lei da vida, que é constitucional, então ela não pode, entendeu? Então seria eu usar a lei para beneficiar e prejudicar o outro. Qual é o artigo da Constituição que a gente viu semana passada que dava o direito à vida? Tem um artigo de Constituição, não no tem? início da Constituição. Eu acho que é o 5º que a gente viu semana passada. Os direitos fundamentais.
Qual o caráter da legítima propriedade? Aquilo que adquire de forma natural, você trabalha. Essa propriedade é intocável. Mas eu acho que não é nesse sentido que ele está fazendo a pergunta. Eu concordo com você na resposta, mas acho que ele está colocando um caráter mais físico, né, na pergunta. Eu só tenho direito, por exemplo, a este lote se eu o comprei de forma regular. Né? Eu trabalhei, procurei lá imobiliário, o dono, adquiri pelos meios corretos. Então, aí sim eu tenho essa legítima propriedade. Eu sou dono, de fato. Né? Não simplesmente eu entro aqui para dentro, o lote está vago, eu entro para lá, construo, não, agora ele é meu. Agora ele é meu. Ainda tem jeitos legais de fazer. Mas é para fazer a luz campeão. Mas na minha casa eu teve um senhor que tentou fazer. Ficou lá há muitos anos. Mas é a lei humana. A lei humana não conseguiu falar se é certo ou errado ainda, conseguiu? Não. Então vamos ver a resposta da lei divina. Propriedade legítima, só que foi adquirida sem prejuízo de outro. Estou muito doido, porque eu estou mas nem fisicamente, né, nem humanamente, também tem todos os requisitos para você conseguir luz campeão. Tem, entendeu? Tem que procurar, você tem dono, não é só entrar e tomar. Eu acho que a mesmo que não seja tão ligado à lei divina, tem também. A lei procura ter realmente os direitos do outro. Mas e eu, que agora eu tenho conhecimento dessa resposta aqui? Eu posso ir lá num lote que tem 50 anos que ninguém pode. Lógico que pode. Posso? Você vai responder. Então tá bom. Ação e reação. Bem lembrado. Tem outro porque você já tinha conhecimento. Exatamente. Ele de ação e reação ao livre-arbítrio. Você vai responder tudo isso. No ação e reação fala que o livre-arbítrio, à medida que a gente se evolui, a gente menos tem. É. Então, vamos. Mas então, tá a questão da evolução, mas você pode. É justamente desse livro. O livre-arbítrio é dentro do bem, né? Não, esse livre-arbítrio aí. Livre-arbítrio é diferente de liberalidade. Você vai buscando a moral. A moral você vai entender que não é bem do jeito que você não existe livre-arbítrio. É bem básico. Eu estou pensando uma coisa aqui, que essa questão de propriedade legítima, né? Tem uns casos, tem livros, que na verdade a pessoa nessa vida assim, aparentemente já não tem direito pela lei humana, mas lá atrás tem uma história das reencarnações, né? Uma história de posse ali, que foi prejudicada e tal, e nessa vida aquilo veio para ela, bom, aí não relata se é de forma legítima assim, né, pela lei. Porque às vezes a pessoa tem direito a alguma coisa que chega no lugar, ela nem sabe como chegou isso mesmo. Mas aí ela não vai. Já são coisas de passado. Assim. Mas se ela não está prejudicando ninguém. Isso, exatamente isso. Ela vai ter que avaliar se ela não prejudicou ninguém. Ela não pode prejudicar ninguém. Se a consciência dela está de acordo com aquilo que está chegando nas mãos dela. Tem uma série de questões que a pessoa tem que avaliar. Né? Então tem uma questão muito interessante que eu já vi uma discussão. Olha como é que é interessante. Numa cidade existe um questionamento sobre loteamento. Um proprietário de terra, que tem uma terra muito grande no meio, perto da cidade, e que quer manter aquela fazenda, a cidade, ela pode, para bem uso da cidade, dividir a terra dele. Ele está querendo guardar para os netos quando for construído. Não, se a cidade decidir que aquilo ali para a sociedade, para o outro, é melhor que seja dividida agora. Hoje é assim, né? A lei já pode fazer isso. Quer dizer, nós estamos caminhando nesse sentido. Às vezes vai uma casa, se você for construir um garoto que é para bem de todos, eles vão chegar e vão dar uma oferta na sua casa. Você pode até não querer aquela oferta e entrar no justiça, mas sair, você tem que sair.
Porque é para um bem comum, entendeu? Você vai precisar fazer um viaduto aqui, você é obrigado a sair. A gente vive na cidade, né, Antônio Carlos? Justamente, fazer isso com o meu cunhado. É justamente o que o João colocou ali. Se for para benefício de muitos, de todos, ele é obrigado a sair daqui. Você perde o seu direito. Você perde o seu direito. Então, tipo assim, você só vai ser ressarcido. Agora, se você acha que é justo aquele ressarcimento ou não, você vai ter que estar na justiça. Mas se vai ser pro bem de todos, você está exercendo o seu direito de saber que vai ser pro bem de todos. Não, vamos de você exerce o direito. Essa questão é bem complicada. Cai na coisa da reforma agrária. Aí eu lembro da resposta do João. Única propriedade. Como é que é? A única legítima propriedade são as propriedades. Eu coloco duas, agora eu juro. Propriedade intelectual e propriedade moral. Porque essas duas ninguém te põe a mão. Agora, toda propriedade física está sujeita à lei do homem, que é imperfeita, que a gente já viu. Comentário. Proibindo-nos que façamos uns aos outros e que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, não sei como pronuncia, ipso facto, não sei, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. A ipso facto pode significar em decorrência de, por causa disso, consequentemente. Então, a lei de justiça, lei de amor e de justiça nos proíbe, consequentemente, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Contrário à lei de amor e de justiça. A consciência, você está de acordo com a lei de amor, a consciência te cobra automaticamente, se você consultar, você não posso, porque ele não está de acordo com você. Aí eu não vou consultar a minha opinião própria. É a questão que eu falei. A sua consciência está alinhada com a lei de amor, com a lei de progresso moral. Aí, na dúvida se a minha consciência está ajustada ou não? Se estiver alinhada com a lei de progresso moral. Agora essa questão. Não, o recado é consultar a vida do Cristo, o Evangelho, que ele acabou. Exatamente. Eu recomendaria consultar sempre. Quem sou eu para julgar a minha? Essa questão de propriedade a gente vê muito na época lá de Cristo mesmo, né? Como que as pessoas tomavam as propriedades, e as viúvas ficavam sem nada, os filhos ficavam nos anos, e era tomada e era considerada uma lei natural. Paulisteiro. Foi tomado na terra e foi o pai de Gesiel, né? Que foi descreditado. Foi questionado depois. Perdeu o resto. Não sei como se pronuncia, mas acabamos aqui o livro dos Espíritos, a questão das perguntas. E agora a gente vai fazer citações de outros livros citados no subsídio para complementar o roteiro. Grandes e pequenos problemas de Angel Aguaroldi, capítulo 3, Evolução do sentimento de justiça no ser humano. O sentimento de justiça desenvolve-se paulatinamente no ente humano, começando este por aplicar a si, como justo, tudo quanto acha que lhe convém, e acabando por exprimi-lo da maneira mais elevada e pura. Assim, o conceito de justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Varia, pois, no mesmo indivíduo, conforme o seu progresso espiritual. Comparados dois períodos da existência de uma criatura, em cada um se deparará com um conceito diferente de justiça. O modo de exprimir-se esse sentimento também guarda relação com a compreensão das coisas, dos indivíduos e dos acontecimentos. Sobre o mesmo caso, o juízo individual pode apresentar diversidades, segundo o conhecimento que do caso tem a criatura. O sentimento de justiça nosso, então, é mutável. À medida que a gente se aperfeiçoa, diferentes noções de justiça que nós vamos ter. Se o conhecimento não é completo e exato, à medida que ele se for aprofundando e ampliando, depois de emitido o primeiro juízo, também se irá modificando o conceito formado acerca do aludido caso. Não obstante terem todos retidão por mira, numa coletividade de indivíduos, observamos assim que, sobre casos, coisas e pessoas, são diferentes os juízos que emitem. É que o sentimento de justiça não é do mesmo grau em todos. Crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Vem depois a reflexão, melhor conhecimento do fato, e o que lhe pareceu justo lhe torna abominável. É aquilo que ele estava comentando, né? No ímpeto ali, da raiva, do você mata, né? Mas falou e depois. Aí vem a questão do remorso, né? Vem depois a reflexão, melhor conhecimento do fato, e o que lhe pareceu justo se lhe torna abominável.
Mas que bagunça, né? Não obstante terem todos a retidão por mira, numa coletividade de indivíduos observamos sobre casos, coisas e pessoas são diferentes e os juízes que emitem também são diferentes. Então, o cara que faz a lei que eu sigo aqui hoje no meu país não tem o mesmo senso de justiça que eu. Por que eu tenho que seguir a lei que ele faz, então? Já que não é o mesmo senso de justiça que eu tenho. É complicado, né? Então, qual justiça eu vou seguir? Qual modelo de justiça que eu sempre vou seguir? Não vou ter. Rodolfo Carigares, As Leis Morais, capítulo 39. Direito e Justiça. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois, se aquele significa que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque, ignorando ou desprezando a lei de Deus, outorgada para a felicidade universal, a justiça humana feita leis prescrevendo como direitos umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos, em detrimento dos pobres e dos fracos, o que implica tremenda iniquidade, assim como há concedido a alguns certas prerrogativas que de forma nenhuma poderiam ser generalizadas, constituindo-se, por conseguinte, em privilégios, quando se sabe que todo privilégio é contrário ao direito comum. Os direitos de todos não são iguais perante a lei divina. Alguém quer fazer algum comentário? Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Capítulo 18. Justiça e Responsabilidade. O Problema do Mal. Insistamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que é uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Essa noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo. Bem claro, né? André Luiz, Ação e Reação, prefácio de Emmanuel. Von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade de conservação do próprio Estado justifica a pena, de acordo com Von List. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que, neste ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. André Luiz, contudo, nos faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados a coma de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se desenvolve nos espinheiros da culpa. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, o reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, acima de qualquer lei humana, que prescinde ou não da pena, vai ter a lei da justiça, que está na nossa consciência, que é o que vai nos julgar depois intimamente. E o Espiritismo vem aí para disciplinar a nossa liberdade. Não é liberalidade. E mesmo tendo as leis, quando você tem uma ação negativa,
seu consciente já sabe que aquilo não é bom. Ou não. Vai. As pessoas agem assim. Não. Eu acredito que as pessoas têm consciência das suas atitudes. Elas têm consciência das suas atitudes. Mas o progresso moral obtido por ela até o momento deu a ela um certo senso de justiça que ela vai achar que matar é correto. E a consciência dela não vai pesar em nada. Mais tarde, depois da reflexão, do aprimoramento, ela vai ver que matar não é correto. Aí a consciência vai pesar e ela vai querer retificar o ato dela. Eu fico pensando que, como nós temos a lei gravada no nosso consciência, nossa consciência, ela é gravada, ela está gravada. Isso foi o que nós aprendemos. A lei natural ela é gravada, onde que ela está escrita? Ela está gravada na nossa consciência. Então, até a questão da pessoa, muitas vezes, querer se perguntar o que eu fiz, o que eu fui na vida passada, a resposta sempre está nas suas tendências. Então, as minhas tendências vão mostrar o que eu tenho que evitar para não cair novamente naquele caminho, né? Aí eu fico pensando que ela falou que é isso mesmo. Como está gravado, eu no fundo, eu até pratico porque eu não tenho essa conscientização da moral, da ação e reação, então eu vou praticando, mas lá no fundo, será que a pessoa não tem um pequeno ferrãozinho falando assim, será? Essa é a nossa visão disciplinada pelo Espiritismo. Eu, pelo menos, penso que essa é a nossa visão já disciplinada. Eu também acho que, assim, eu sempre penso que assim, um dia a consciência cobra. Também concordo com isso aí. Mas aí ela já deu um passo à frente, né? Mas dando de acordo com o que o Júlio acabou de colocar, eu não sei se antes de eu conhecer o Espiritismo ou antes de eu tentar mudar certas atitudes ou hábitos, se eu pensava, tipo assim, se eu acreditava que a consciência ia cobrar um dia, entendeu? E agora a gente falar, de acordo com isso aí. A gente já está estudando Espiritismo, é fácil, né? Tem que pensar. Mas eu não, eu acho que até mesmo pela criança. Assim, um simples fato de a gente fazer uma poesia que, né, ser criança, ela tem consciência porque ela fica com medo. Às vezes já está inserida. Mas eu falo que às vezes está gravado na gente por isso. Gravado na gente, a gente não tem dúvida que está. E que no final nós vamos alcançar a justiça perfeita, porque ela está gravada na gente. Mas o nosso progresso intelectual, a gente já viu que ele não está ao mesmo par do progresso moral. Então eu vou elaborar raciocínios de acordo com o meu progresso intelectual e moral. E às vezes o meu intelectual vai me desculpar a consciência perfeitamente, eu vou ficar tranquilo, porque o meu moral ainda não me cobrou reparamento de certas ações. É por isso que, como a gente tem estudado aqui, né, Júlio, que a questão muito é da educação mesmo, da evangelização, né? Para que a moral se faça. E é difícil também a gente pensar isso, porque o nosso meio, querendo ou não, a nossa população tem alguma educação religiosa, seja católica, seja qual for. Então o nosso senso comum vai sempre estar de acordo com vai estar de acordo com observações de alguém que teve uma educação religiosa. Por isso que às vezes a gente fica pensando, mas será que não vai cobrar? Só alguém que já fez, que não se culpou, depois acabou reconhecendo o próprio erro, talvez para falar isso. Um dia cobra, né? Se não for nessa, um dia cobra. E pode falar para você, não vai ver não, você vai cair naquele buraco, cara. Um dia cobra, isso é batata. Então acho que acabou os slides. Acabou com a hora também. Nossa, viu? Cronometrado. Pronto, hein? Que isso? Acabou. Está gravado na consciência dele o horário. Ainda tem um texto de Emmanuel, que é de encerramento, e se vai servir também de abertura para o próximo. Então o próximo já é caridade? O próximo já é caridade e amor ao próximo. A gente lê agora ou lê semana que vem? Semana que vem. Mas para o encerramento tem que ser agora. É porque o texto é grande e dá para refletir bastante. Então fica só isso para a próxima aula desse roteiro? E a poesia também de Constâncio Alves. Esse texto dessa leitura não é isso. Eu fico achando que ele faz parte do próximo estudo. No meu, é ligado, né?
Mas na sugestão didática ele pede para ler o texto como encerramento e vai servir de abertura para o próximo. Bom, então vamos então. Alguém quer fazer a prece? Interromper para a gente? Eu faço. Fala, Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu santo de teu nome, te pedindo teus recursos mais altos, para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, Senhor. Nós estamos te agradecendo pela oportunidade, por tudo que nos é chegado, Senhor. Nós possamos realmente buscar crescer para melhor servir e colocar em prática. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade do estudo e agradecendo também esta casa que nos acolhe. E pedir por todos os corações que aqui se adentraram em busca de arrimo de consolo, que todos possam sair com algo mais. Pedindo por todos os setores desta casa, envolvendo todos nós que aqui habitamos. Queremos te pedir, Senhor, pela nossa família universal, por todos que passam por dores e dificuldades, mais necessitados do que nós, que ainda não conseguem enxergar o teu caminho, que é a verdade. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos o sustento no decorrer de toda a semana que vai se iniciar. Que a tua luz e a tua paz possam alcançar a todos. Fique conosco hoje e sempre. Muito obrigado pelo serviço. E nós devemos definir que é aí falou que ia fazer isso. eu